Talvez o Fujitora não tenha tantos fãs de forma expressiva, mas com certeza ele é um dos almirantes mais querido pela fandom de One Piece. Com certeza isso é por N fatores, como por exemplo o seu design, o seu carisma em tela e também as suas ações e modo de justiça. Diferente de, por exemplo, personagens como o Aramaki e o próprio Sakazuki, que expressam uma justiça muito mais mortal e absoluta, com discursos bem mais radicais, o Fujitora se alinha muito mais a uma linha moral do que ele acha que é correto fazer com o seu papel de almirante, não desejando ser apenas uma engrenagem como o Kizaru ou ser negligente e preguiçoso como o Aokiji. De fato, é um dos poucos almirantes que deseja justamente criar uma mudança naquele sistema. Todas as facetas justamente casam muito bem com a criação até mesmo do design desse personagem. Afinal de contas, a gente sabe que o Isho se cegou para não ver as injustiças do mundo. Isso de forma evidente também se interliga com a justiça é cega. Afinal de contas, o Isho prega e tenta trazer a justiça para todos de forma igualitária, assim como a marinha deve ser desde o começo, independendo de riqueza, de fama. Isho acha que todos devem ser protegidos por essa força que existe por esse motivo. E acho que isso casa perfeitamente com a justiça que o Oda deu para esse personagem, chamada de justiça honrosa, a justiça humana. Depende muito da tradução, mas que levam para um único ponto, pelo menos eu enxergo assim. Mas quando falamos dessa justiça do Fujitora, a gente fala justamente de equidade e de igualdade. Igualdade de que todos têm direito à lei, porém também contém a necessidade de trazer a punição para aqueles que merecem, sejam eles simples civis ou até mesmo os mais altos dos dragões celestiais. Deixa eu mostrar que no caso ele realmente é um dos poucos que liga para ali as pessoas mais baixas, que ele não tem medo das punições ao, por exemplo, tentar atacar um meteoro justamente onde os dragões celestiais moram, que faz esse personagem, mesmo com poucas aparições, ter alguns fãs, as pessoas realmente admirarem essa justiça que ele aborda. Porém, essa visão ou essa falta de visão, para falar a verdade, que o Fujitora carrega consigo, significa que seus ideais são totalmente bondosos ou que ele vai sempre priorizar a vida do próximo ou o desejo do próximo além do seu. A gente parte, por exemplo, do contexto ao qual Fujitora estava em Dressrosa, o desejo pessoal era extinguir o sistema dos Chichibukais. Afinal de contas, a Hipócrita é uma organização que julga defender as pessoas dos piratas, justamente compactuar com algo deles e se cegar para as maldades que eles fazem, uma mera troca de favores. Não quero falar muito do Kizaru aqui para não dar muito spoiler do vídeo dele, mas o Kizaru ele age muito mais como uma engrenagem que vai seguindo o fluxo. O Fujitora, que por mais que também se veja como uma engrenagem, ele é uma engrenagem um pouco mais agitada, um pouco mais fora do eixo. Onde eu quero chegar com isso? Muitos podem não lembrar, mas como eu acabei de dizer, o desejo do Fujitora era justamente acabar com essa afiliação que os piratas tinham com o governo mundial. Porém, ele não poderia perder o seu cargo de almirante. Isso significa que ele justamente não podia enfrentar, por exemplo, o Doflamingo de forma direta. Como oficial da lei, ele tinha que seguir aquela regra de não agressão mútua entre os Chichibukais e os almirantes. Justamente para provar o seu ponto de vista de como os Chichibukais eram malignos, ele decidiu se cegar. Mas como ele fez isso? Sho decidiu colocar duas possibilidades para que aquilo desse certo. A primeira seria ignorar o fato de que o Luffy estava ali e que o Luffy deveria ser capturado por ele, justamente visando com que o Luffy conseguisse derrotar o Doflamingo e o Sho pudesse expor toda a maldade que o Doflamingo fez, já que ele também perderia o cargo como Chichibukai ao ser derrotado pelo Luffy. Temos a segunda opção, que é a mais brutal de todas, para mostrar o quão inaceitável era piratas estarem dentro do sistema do governo. Vitória decidiu não ver a maldade que o Doflamingo estava fazendo e deixar ele, por exemplo, extinguir totalmente o país de Dressrosa. E se Luffy não fosse capaz de derrotar o Doflamingo, ele poderia reportar toda aquela destruição, toda aquela morte do governo, para que assim ele conseguisse justamente mostrar que ele estava correto. Uma decisão onde o fim vai
justificar os meios. Creio que por isso um ato muito peculiar da personalidade do Fujitora é o fato dele ser um apostador. Tinha uma aposta ao qual era o Luffy, caso essa aposta perdesse, ele ainda tinha algum tipo de ganho, sem que as percas fossem muito maiores do que ele apenas perder o seu cargo de almirante a enfrentar diretamente o do Flamengo. Que muitas pessoas até mesmo confundem o fato de que o Fujitora dentro da gaiola não a cortou. Mas isso não é sobre fraqueza ou caso os fios do Flamengo serem quebráveis, coisas que não são. Mas empurrar os fios que tentavam destruir Dressrosa também comprava tempo para que a sua aposta menos maldosa pudesse se confirmar. Estava ganhando tempo para que Luffy fosse o salvador daquelas pessoas, coisa que ele não poderia ser. Muito possivelmente, para ele existiria honra naquelas pessoas morrerem, afinal de contas, aquilo ia trazer algo benéfico para as demais do mundo. Pois pensem comigo, se cada Chichibukai, de maneira hipotética, tivesse sobre o domínio de um reino, para o governo que a qualquer momento o Chichibukai que comanda aquele reino escraviza as pessoas poderiam aniquilá-los, e isso quebraria a confiança das pessoas na própria marinha, valeria a pena apenas um reino ser destruído se os outros 6 pudessem ser libertos. Umas centenas de vidas valeriam a pena se milhares pudessem ser salvas. Daí muitas das vezes, mesmo apostando e ganhando, há percas pelo caminho. Essas percas são refletidas, por exemplo, na caça que acontece atualmente com os marinheiros, já que a quebra dos Chichibukais fez com que esses piratas fossem muito mais ativos e atacassem diretamente o governo, como por exemplo a criação da Cross Guild, até mesmo se isentar do fato de que existem crianças sendo comandadas como armas de guerra. É possível falar da gaiola e não falar do Flamengo e a sua relação com Fujitora. Não sei se foi proposital, mas Flamengo é um dragão celestial. Isho é conhecido como Fujitora, que significa tigre roxo. Muito comum a gente ver algumas situações onde, por exemplo, o tigre e o dragão significam um equilíbrio nessa luta infinita entre eles. O Fujitora claramente é um tigre que está tentando morder e atacar o dragão a todo momento. Pois ao enfrentar o Sabo, por exemplo, o Fujitora poderia ter derrotado ele ali, por mais que não fosse a sua missão. O Sabo ter sido derrotado impediria a invasão dos revolucionários à terra dos Teriubitos. De certa forma, a invasão também é culpa dele. Como também, quando estava lutando contra os revolucionários, como eu citei, ele não tinha problema em destruir aquele local ou ferir Teriubitos tentando invocar um meteoro. Ele estaria enfrentando os invasores, mas também estaria limpando o mundo daqueles dragões celestiais. Por mais que o Fujitora esteja dentro daquele sistema e até mesmo não tenha uma visão e enxergue as pessoas iguais, ele ainda consegue distinguir muito bem o que é uma pessoa boa e o que é uma pessoa má. Casa muito bem com a fruta do próprio Isho, a Azushi no Mi, a fruta da gravidade, pois ele mostra que as suas decisões têm bastante peso, são convictas e esmagadoras, nem que ao mesmo tempo pode ser leve e aconchegante para aqueles que realmente merecem, que se for necessário quebrar algumas regras, fingir se cegar para que o mundo seja um lugar melhor, Fujitora com certeza vai fazer isso para poder mudar todo esse sistema corrompido de dentro para fora, mostrando que independente do lado escolhido, pode sim ter uma pessoa que preza pela honra e a preservação dos outros. Com certeza o Fujitora daria um ótimo almirante de frota, renovando a marinha por completo. Mas enfim, esse aqui foi o vídeo. O Fujitora apareceu bem pouco, mas tem muitas facetas sobre esse personagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Quando ele aparecer mais, com certeza eu vou trazer outro vídeo aqui. Por enquanto é isso aqui que eu trago pra vocês. Claro, não esquece de deixar o like, se inscrever, comentar o próximo personagem de One Piece que você quer que eu esteja comentando, passando na minha análise sobre ele. Também passa no vídeo do Flamengo, que complementa muito esse daqui e foi muito divertido de produzir.